Bom, o que nós falamos na aula passada? A gente falou de posicionamento cirúrgico, quais os principais posicionamentos. Então, a gente falou do decúbito dorsal, nós falamos do decúbito ventral, decúbito lateral direito ou esquerdo, proclive ou reverso de Trendelenburg, a posição litotômica e ginecológica, que é a posição mais crítica de todas, por causa da congestão de sangue nos membros inferiores. A posição de Fowler ou semi-Fowler, né? A Fowler é 90 graus e a semi-Fowler é 45. E a gente parou e vamos retornar na posição de canivete ou jackknife, tá? Quais são as cirurgias que usam essa cirurgia? São as cirurgias proctológicas, né? Hemorroida e fistulectomia. Aqui tá errado. Fistulectomias, tá? São micro-rachaduras ao redor do ânus que precisam ser cauterizadas porque elas ficam sangrando. Principais riscos para esse posicionamento, necrose isquêmica de proeminências ósseas, que é no calcâneo, cotovelo, região occipital e região sacral. Alopecia, que é por compressão dos folículos capilares na cabeça, e hiperextensão da cabeça, estiramento e lesão do plexo cervical, lesão medular e deslocamento da vértebra cervical. Por quê? Porque a cabeça fica lateralizada, tá? E a cabeça não pode ficar lateralizada muito tempo por causa da compressão tanto da cabeça quanto da orelha. O que pode levar os outros tipos de lesão? Lesão do nervo radial e ulnar, que é a fixação inadequada dos punhos, lesão do braço por abdução maior que 90 graus, que no caso é abertura maior do que 90 graus, no caso aqui está aberto, mas deve estar uns 75 graus mais ou menos. Se abrir mais do que isso, aproximar mais esse braço da cabeça, a lesão no plexo braquial pode ocorrer. Lombalgia, né, dor na região lombar, compressão perineal, edema, hematoma ou isquemia na região anal e compressão das mamas, né, lesões, estiramentos, ruptura de prótese de silicone. Prótese de silicone antiga, até concordo que tem esse risco. As mais novas, né, vão pôr assim de 8 anos para cá, tem uma resistência muito boa a rompimento. Tanto é que essas últimas próteses, né, não precisam ser trocadas. A pessoa pode falecer com ela, que ela não tem indicação de troca. As próteses vão pôr aí de mais de 10 anos, 12 anos atrás, elas precisam ser trocadas. As coisas vão evoluindo. Outros riscos? Síndrome compartimental, aumento de pressão no espaço anatômico restrito com queda da perfusão sanguínea dos músculos e órgãos nele contidos. Deixa eu colocar ali, que esse é o conceito, mas é bacana a gente
assistir ou ver por uma imagem o que é uma síndrome compartimental, tá? Exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma síndrome compartimental por causa de infecção pós-operatório, a ferida não fecha, e no caso aqui a cicatrização pode estar sendo feita com pele de tilápia ou tela, tá parecendo uma tela, tá? Eu não tô enxergando, não tá tão nítida. Mas o que é essa síndrome compartimental? É quando enche de líquido, tá? De sangue, pus, líquido linfático em algum membro, e esse membro a gente tem que abrir ele, ó, síndrome compartimental, cirurgicamente, para poder drenar esse líquido que está fazendo essa síndrome. Aqui, ó, síndrome compartimental por causa de fixador externo. Abre, lava e depois fecha. A pele rompe mesmo. Aqui, ó, ao início, como é que fica. Pode ser por causa de uma cirurgia, essa síndrome compartimental, né? Então, a cirurgia é dessa forma. Você abre espaços cirúrgicos, né? Fendas, e por essas fendas vai drenar esse excesso de líquido. No caso aqui, ó, exemplo de uma perna sem síndrome, uma perna com meio da síndrome, né? Posição mediana, né? E depois o excesso, né? A síndrome compartimental em seu extremo. Outra coisa que dá muito síndrome compartimental, além de infecção pós-operatória, são picadas de bichos peçonhentos. Aranhas, escorpiões, cobras, tá? No local que pica, se não for aberto e lavado, dá síndrome compartimental, que depois tem que abrir uma fenda para essa fenda drenar o líquido. No caso aqui é uma síndrome compartimental por causa de fio ortopédico. Aqui está o fio de quiche, né? Ó. Deve ter tido uma fratura de pé, e esse pé foi fixado com fio de quiche. Olha aqui como é que é feito a cirurgia da síndrome compartimental. Essa perna devia estar toda com comprometimento circulatório por causa do inchaço. Então, fez-se 4 incisões, vai se fazendo curativo até elas fecharem sozinha, e é por essas fendas, essas incisões, que vai ser drenado esse excesso de líquido. Tá? Ficou claro o que é síndrome compartimental, gente? Sim. Ótimo. Lesão dos olhos ou dos ouvidos por causa da cabeça lateralizada, compressão, né, abdominal, e toda compressão abdominal leva ao prejuízo ventilatório, né? Olha como é que é a posição. Essa posição aqui até que é tolerável por um certo tempo para uma pessoa que é magra. Agora, uma pessoa que é obesa e tem um abdômen bem distendido, é bem difícil permanecer nessa posição muito tempo, tá? Tanto a superior é canivete, a de baixo é de equinife, mas ambas é para cirurgias de hemorroida e fístula. Necrose, isquemia de pontos de pressão no joelho. No caso, ponto de pressão no joelho vai ser
mais relativo à segunda posição, por causa da flexão do joelho em 90 graus. Então, quais acessórios no posicionamento? Dispositivos redutores de espuma, de pressão, contendo espuma, gel e ar. Pode ser coxim de vários tamanhos, rodilhas, braçadeiras, travesseiros. Então, aqui tem o desenho de como pode ser feito, tá? Todos esses coxins, gente, dá por hospital, pode ser o hospital mais simplesinho ou o hospital mais com situação financeira boa. A gente pode improvisar e fazer tanto a rodilha quanto os coxins, tá? Como os coxins com curvinho. Isso, por exemplo, essas rodilhas aqui dá para fazer com compresso, com atadura. Esses coxins dá para fazer com fronha ou com campo cirúrgico, com lençol. Esse rolinho aqui não precisa ser de espuma, ele pode ser um rolo de cobertor, onde a gente forre um lençol por cima. Então, todos os tipos de posicionadores a gente consegue fazer. Pode ser coxins de vários tamanhos, rodilhas, braçadeiras e travesseiros. Então, a gente tem várias alternativas. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem para posicionamento cirúrgico. Hoje em dia eles estão muito chiques. Eles são de gel, tá? Para possibilitar a limpeza. Esse aqui, por exemplo, ele é para suporte da cabeça, a parte de trás. Esse aqui também, suporte da cabeça. Igual tá mostrando aqui, ó. Ele pode ser um suporte de cabeça tanto frontal quanto ventral e dorsal, né? A gente tem esses aqui que a gente coloca atrás dos joelhos para melhorar a circulação. A gente tem vários tamanhos e vários formatos. Esse aqui pode ser no braço, esse aqui pode ser atrás do joelho, esse aqui pode ser debaixo da mama, se a paciente tiver de bruço, tá? Esse aqui pode ser para o joelho, para o paciente que está deitado de bruço, de decúbito ventral que a gente fala, mais um suporte de cabeça e um outro suporte de cabeça, tá? Esse aqui cabe o rosto, esse aqui já não cabe o rosto, tá? Esse aqui cabe o rosto porque ele tem uma abertura embaixo. Então, o que é bacana? A gente pode montar coxins, ó, aqui, ó, os coxins foram colocados na mesa cirúrgica. A hora que passar o paciente da maca para a mesa cirúrgica, já vai colocar em cima dos coxins, de forma que não precise mais mobilizar e nem mexer no paciente na hora que passar ele para a mesa cirúrgica. Aqui, ó, tem uma imagem do uso desses coxins de silicone, o posicionador de face, o posicionador de tronco, de joelho, de tornozelo e dos membros superiores. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Esse aqui tá com protetor de calcânio. Mas a gente, né, eu comentei com vocês, nós podemos sempre improvisar. E esse improviso não gera prejuízo para o paciente, tá? Então, independente das condições do hospital, nós conseguimos prover um posicionamento do paciente sem levar ele à lesão de nenhuma parte, tá? Então, eu posso que nem... Oi, meu bem.
Maria, boa noite. Boa noite, Maria. Eu vi esses aí de gel, a gente controla a temperatura, ele pode ser frio ou é temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Eles não precisam nem ser resfriados, nem ser aquecidos, tá? Eles são esterilizados, Aline? Não, a gente consegue fazer desinfecção neles com álcool 70. Igual a gente faz na superfície da mesa. Terminou a cirurgia, a gente tira o lençol e passa álcool 70 em cima da mesa. Mesma coisa é os coxins. Todos esses coxins aqui, a gente vai fazer desinfecção neles com álcool 70, depois eles podem ser usados em outro paciente, tá? Qual que é o capricho que a enfermagem pode ter com esses coxins, né? Por exemplo, esse aqui, que o paciente põe a cabeça, põe o rosto aqui, pode ser que vaze um pouquinho de saliva aqui na parte inferior dele. Nós podemos colocar um lençol, entendeu? Em cima, ou uma fronha em cima de cada um e depois colocar o paciente na posição, tá? Igual aqui, ó. Podia ser coberto aqui de fora a fora um lençol e depois transportado o paciente para cima. Não ia ter problema nenhum, porque aí a gente estaria isolando esse coxim de contato com a secreção corpórea, secreção da cirurgia, né? Eles são passíveis de limpeza. Aqui já não é de silicone, é de espuma, mas não deixou de fazer o posicionamento correto, tá? Quando o paciente tem que ficar em decúbito lateral. Qual que é aquele outro que eu estava olhando? É esse aqui, ó. Olha lá que bacana. A gente pode colocar um travesseiro aqui nos pés, a gente pode colocar um lençol dobrado aqui para acolchoar o joelho, mais lençol dobrado aqui para acolchoar o abdômen. Aqui a gente pode enrolar fazer 2 rolinhos de lençol para levantar o tórax do paciente, para ele não ficar mais baixo que o quadril. A gente pode colocar lençol debaixo do antebraço para a proteção das proeminências ósseas, que é o cotovelo e o punho, né? E aqui, eu não sei que cabeleira é essa. Bom, não estou entendendo isso aqui. Se isso é cabelo, se isso é uma toalha, mas na cabeça aqui já tem um suporte da própria mesa. Deixa eu ver essa outra figura aqui. Ah, a mulher tá de touca. Então, uma touca. Ela, né, em decúbito dorsal, a gente pode, com um travesseiro, fazer o posicionamento do calcâneo posterior de joelho, né, dos braços e a região occipital. Então, nós temos como prover, né, o posicionamento, independente do tipo de material que nós tenhamos no hospital, a gente consegue fazer um posicionamento bacana no paciente, sem precisar estar com esses posicionadores de gel, que são os mais caros, tá? Esses aqui, ó. É bem bacana. Aline, Oi. Maria, no caso do paciente que for fazer uma cirurgia do tronco para cima, para facilitar retorno venoso, essas coisas, pode ser feito uso da meia? Tem essa possibilidade de deixar ele ir de meia para o centro cirúrgico, meia compressiva? Não, é protocolo, né? É o protocolo de prevenção de tromboembolismo, né? Então, o paciente vem já da internação com a meia compressiva, ó. Meia compressiva, prevenção de TEV, tromboembolismo venoso. Eu não sabia. Para mim, ele tinha que ir nu só com aquele avental mesmo. Aí me veio a curiosidade da meia, porque eu uso e eu acho que ela faz muita diferença. Faz sim, tá? E já se provou que normalmente ela é assim, ó. Deixa eu pôr, já tá em imagens. Ela é com os dedos livres, né? Com um buraco, um orifício aqui na ponta, para a gente conseguir enxergar como está a circulação dos pés,
né? No caso aqui, a maioria das cirurgias, tá? Se forem abdominais, de coxa, perineal, assim, genital, ginecológica, usa essa de 3/4. Quando a cirurgia é maior e mais complexa, usa essa aqui, igual a bariátrica, uma retirada parcial de um pedaço do pulmão, uma cirurgia cardíaca, aí a gente usa essa 7/8, tá? Mas a meia sozinha, por si só, ela não faz a prevenção do tromboembolismo venoso. Nós precisamos desse aparelho, e em cima dessa meia, eu esqueci o nome disso aqui. É uma meia comprida, né, de plástico que, quando ligado ao aparelho, infla, e essa insuflação ajuda o retorno venoso, né, para a região do tronco, para evitar o Também nunca tinha tromboembolismo. visto. Tem. Potencializa, né? Isso. Mas ela sozinha não faz efeito. Ela tem que estar acompanhada realmente do aparelho, tá? Quando o paciente vai para a enfermaria, né, no pós-operatório, a meia continua. Ele vai para casa, tem alta, a meia continua? A meia continua, tá? Aí vai dar recomendação, né? Olha lá, ó, Sigvaris, que é uma marca muito boa, prevenção de antitrombo, meia de compressão graduada antitrombo. Tem médico, por exemplo, uma amiga minha fez bariátrica, ela usou essas meias por 3 meses, tá? Aí ela, para evitar. Aqui, ó, aqui é outra imagem do aparelho de compressão. Aqui tá errado porque tá sem a meia, tá? Esse aparelho só tem a função atingida se tiver a meia de compressão junto. Então tem que ser os dois que faz a prevenção do tromboembolismo. Aqui tem outro aparelho, olha lá, compressão pneumática intermitente. Ó, fica mais ou menos assim. Tem aparelho que pega o pé inteiro, tem aparelho que pega só até a canela, mas a gente pode descer e pegar da canela até meia coxa? Pode sim. Aqui é outro exemplo. Podia fazer uma aula para vocês, vou anotar aqui, de vários temas que eu tô levantando, fazer protocolos do centro cirúrgico. O primeiro de tromboembolismo venoso. Depois eu falo mais, porque aí eu tenho que explicar como é que é o tromboembolismo. Mas até aqui ficou claro, gente? Qual a função dos coxins e qual a função de uma meia de compressão? Hoje em dia, essa meia de compressão é obrigatória e faz parte do protocolo de cirurgia segura. Voltar aqui. Bom, então nós vimos os vários tipos de coxim. E qual que é a segurança no posicionamento? Manutenção da boa função respiratória, tá? É a primeira premissa. Manutenção da boa circulação, prevenções de pressão, né, sobre músculos e nervos, boa exposição e acesso ao campo cirúrgico, onde tem que se operar, e bom acesso para administração de anestésicos e drogas com observação dos seus efeitos, né? Se o paciente está totalmente relaxado, se ele está rígido ou se ele está contraindo. E as medidas de prevenção: não comprimir ou hiperestender terminações nervosas, evitando assim as paralisias. O que seria hiperestender terminações nervosas? Você esticar demais uma perna,
abrir demais um braço ou manter ele muito fechado, tá? Então, qualquer abertura ou fechamento de qualquer membro superior ou inferior pode levar a uma lesão nervosa. Proteger proeminências, né? Então, joelho, calcanhar, cotovelo, escápula, onde tem osso palpável é uma proeminência. Toda essa região é uma região que a gente tem que proteger para não dar o início de uma lesão ali. E cuidar para que os membros inferiores e membros superiores não fiquem pendentes na sala de operação. Pendentes quer dizer caídos. Eles sempre têm que estar dentro do limite da mesa operatória. Até aqui ficou claro? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma curiosidade? Meninos. A Darley perguntou: esses animais peçonhentos, quando acontece a picada, não é indicado fazer torniquete ou garrote. Isso pode dar essa síndrome? Isso mesmo. Não é recomendado fazer o torniquete mais. O torniquete é uma prática antiga, tá? Que vai contra o local onde está a ferida, né? A picada. Se você fizer torniquete, você potencializa a síndrome de compartimental para poder, né, pode prejudicar o, o membro da pessoa que foi picada. Professora, a aula está sendo gravada? Tá, John, está sendo gravada. Ivani, obrigado pelas melhoras. Ficou claro, Darley? O que a gente faz, então, quando tem uma picada por um bicho peçonhento? Ana, o que a gente faz? A gente deve lavar o local com água, tá? Tampar o local e se dirigir a hospitais de referências, tá? Que vão ter os soros antirrábicos. Rábico nada, rábico é cachorro. Tem que ter os soros, né, para bichos peçonhentos, que no caso é cobra, escorpião, lacraia, paquinha, aranha, e tem muito bicho peçonhento. E a gente vai para esse hospital. No caso aqui em Juiz de Fora, qual o hospital de referência que vai ter esses soros, tá, para esses bichos venenosos é somente o HPS, tá? Então foi picado. Teve um menino uma vez que chegou lá no HPS que tinha um móvel velho na casa dele. E o avô dele tinha sumido com o carregador do celular dele. Então ele saiu procurando esse carregador pela casa inteira e enfiou a mão dentro da gaveta desse móvel velho que estava abandonado há muito tempo. No que ele enfiou a mão, ele foi picado na mão, deve ter sido um escorpião, é o que a gente assim desconfiava. Ele fez síndrome compartimental na mão e no antebraço. E ele foi, além dele ter ido lá para tomar o soro, né? Antiofíbico é de cobra. O soro da picada do escorpião, não lembro o nome. Ele ficou internado também. Ele ficou internado porque ele fez síndrome compartimental no braço e ele precisou fazer aquelas incisões cirúrgicas, né, de fora a fora no antebraço, né, para ele melhorar a circulação no braço direito dele. Foi o braço direito dele que foi picado, tá? Então isso é uma coisa que devia ser divulgado, porque às vezes a pessoa leva para outro hospital qualquer, leva para o Monte Sinai, leva
para HTO, leva para o oncológico, né, leva para as Ascons, e são hospitais que não são referências para que tem, né, os soros, na verdade não são vacinas, são soros, né, que combate o veneno desses bichos peçonhentos. Então, voltando aqui, então a gente fechou essa parte de posicionamento. Agora eu vou para a apostila passar com vocês o que a gente já falou, o que não falou. Essa apostila eu postei no primeiro dia de aula. Ó, entrando aqui no Classroom, ela tá aqui, ó. Aqui, ó, eu publiquei a apostila no dia 9 de fevereiro, tá? Quem clicar vai achá-la aqui, ó. Então, essa apostila é essa que eu estou mostrando aqui, ó. Então, como que ela começa? Ela começa falando a definição de centro cirúrgico, a estrutura física com vestiário masculino e feminino, já passamos por isso, marcação de cirurgia e agendamento, né, que é o local feito a comunicação interna e externa do centro cirúrgico. Os lavabos, tá? O que são lavabos? Lavabos cirúrgicos são pias, tá? Deixa eu pôr na imagem. São pias mais altas, tanto é que você pode ver que ela bate na altura do umbigo de quem está, né, de quem tá fazendo a degermação cirúrgica das mãos, tá? É dotado às vezes com sensor de presença, e toda a água que sai por essas torneiras são águas aquecidas para prover a melhor degermação das mãos, tá? Esse aqui, por exemplo, ele é de fibra, é muito lindo, são os que eu dos modelos mais bonitos que existem atualmente. E o que a gente tem mais comum dentro dos hospitais? Isso, fibra, sabe essas fibras que faz caixa d'água? Essas caixas de água azul? Sabe? Eu esqueci o nome, deve ter um nome mais bonito que fibra, né? Mas é a princípio, né, esse plástico aqui são fibras igual às fibras das caixas d'água, tá? O que a gente acha mais em Juiz de Fora não tem nenhum hospital com esse bonito aqui. O que a gente vai achar em hospital é esse de inox aqui tradicional, tá? Então aqui os cirurgiões fazem a degermação das mãos, dos braços e do antebraço, né? Que é de que é degermação? É a escovação das mãos, do antebraço até no cotovelo, tá? Para reduzir a carga de micróbios dessa região, ele poder vestir o avental e depois calçar as luvas cirúrgicas estéril. Para quê? Para ele poder realizar o procedimento cirúrgico, tá? É uma questão de barreira contaminante. Aqui, ó. Professora, tem que ter um lavado chique, bonito, igual aquele? Não, não precisa. Você precisa de
uma pia com formato de com caimento da água, onde a pessoa que for fazer a digermação não encoste nem na parte de trás da pia, nem na parte da frente, né? E a água tem que ser aquecida. Então, é simplesinho esse aqui? É. Dá para fazer a digermação no hospital mais simples do mundo? Dá. Não precisa ser um lavabo de ouro. Basta ter água quente e a abertura certa do lavabo para você fazer a digermação do paciente. Olha que centro cirúrgico lindo. Ficou claro o que é o lavabo? Meus meninos. Ok, Cássia, obrigado pelo retorno. Voltando lá. Os lavabos, né, que são tanques, geralmente aço inoxidável, onde a equipe cirúrgica realiza a degermação das mãos e dos antebraços antes da cirurgia, que eu acabei de explicar. A sala de guarda de material estéreo ou arsenal. Então, todo material estéreo que sai da autoclave, nós guardamos numa sala que chama arsenal. Arsenal de ICME. Vamos ver o que aparece aqui. Um monte de imagens lindas. Então, a gente pode ter... Ó, isso aqui é um arsenal. Nós podemos ter 2 arsenais. Um arsenal no CME com todos os instrumentais e um arsenal temporário no centro cirúrgico que vai ter os instrumentais para cirurgias daquele dia, tá? Então, o que é o arsenal? É uma sala que contém várias prateleiras onde nós guardamos todo o material estéreo para toda e qualquer cirurgia, tá? Esse aqui é um outro modelo. As prateleiras são prateleiras mais ou menos simples, tá, gente? Não é igual a estrutura dela é muito parecida com aquelas prateleiras de escritório, mas ela tem um diferencial. Ela tem que ser perfurada. Por quê? Nós temos que prover, para esse material aqui ficar estéreo, a gente tem que prover circulação superior, circulação lateral e circulação inferior. E a circulação inferior se provê por esses orifícios que são feitos aqui em cada prateleira dessa estante, tá? Ah, professora, mas tem um aqui, ó, que é prateleira, cadê? Aqui, ó, que é prateleira de madeira, né? Tá ok, é prateleira de madeira, mas você pode ver que todo o produto é armazenado dentro de um containerzinho de plástico. O pacote em si não fica posicionado diretamente livre à prateleira, tá? Aqui é outro. Pode ver que tem uns containerzinhos para separar as prateleiras. Outro. Meio muvucado, porque está realmente muito empilhado. O ideal não é realizar empilhamento do que está estéreo, tá? A gente usa também muitas prateleiras que são cestos, né? Aí nesses cestos, como tem ventilação superior, laterais e inferior, a gente pode deixar o pacotinho lá, sem precisar usar os containerzinhos. Elas são assim, ó. Então, olha que legal. Pode ser assim também, mas esse aqui é muito chique, porque tem porta.
Então, o arsenal, o que vocês têm que memorizar? O arsenal é uma sala onde existem várias prateleiras e nessas prateleiras é colocado as caixas estéreo prontas para o uso para cirurgias. A gente tem a farmácia satélite dentro do centro cirúrgico. Qual o objetivo de farmácia satélite? Toda e qualquer medicação usada em toda cirurgia, a gente tem que ter acesso rápido, né? E esse acesso é através da farmácia satélite. Deixa eu ver se a gente consegue uma imagem. Dentro. Ó, aqui tem uma imagem, tá? É uma sala, também igual ao arsenal, dentro do centro cirúrgico, que vai ter a previsão de todas as medicações que podem ser usadas em todas e qualquer cirurgia. Então, o circulante chega aqui nesse balcão, fala o que ele precisa. Preciso de um kit para uma vesícula com anestesia geral, tá? Então, essa farmácia satélite vai liberar esse kit pro circulante levar para a sala de cirurgia e atender a cirurgia. Aqui é outro exemplo, tá? Antigamente, gente, não existia farmácia satélite. Hoje em dia, quase 100% dos hospitais de Juiz de Fora tem farmácia satélite dentro do centro cirúrgico. Isso é muito bacana. Aí, quando eu falo em kit, tá? A pessoa que está na farmácia satélite, ela não vai liberar uma seringa, uma ampola, um fio cirúrgico. Isso aqui, ó, é uma estante só de fio cirúrgico, ó. Todos os fios cirúrgicos. O que ele faz? O circulante já monta o kit básico. Esse kit básico, no caso aqui, parece um kit de anestesia geral. Então, tudo que pode ser usado por um anestesista para realizar uma anestesia geral, ele coloca nesse kit aqui. Esse kit é tampado e na hora que retorna para a farmácia, o técnico da farmácia só confere o que foi usado e repõe o kit, tá? É muito bem bolado essa ideia de farmácia satélite. Isso aqui é uma farmácia, muito bonita por sinal, mas não é satélite, porque as pessoas não estão de pijamas, né? Que é essa roupinha verdinha aqui, ó. Aqui ela conferindo o kit, ó. Ela vai conferir e vai repor o que tá faltando. Essa aqui também, no caso aqui, ela não tá conferindo, ela tá higienizando o kit para depois repor o kit e retornar com ele para uso nas salas operatórias. Aqui, ó, a entrega dos kits, tá? Quem pega, assina que pegou e quem devolve, assina que entregou. Aqui, ó, os kitzinhos prontos. De medicamento geral e psicotrópicos e anestésicos. Então, quem trabalha em farmácia satélite, quem trabalha em farmácia é um serviço bem bacaninha, eu acho. Porque é muito organizadinho. Quando a gente quer trabalhar direitinho, tudo fica muito organizado. Então, voltando aqui na apostila, então a gente já viu que é lavabo. Nós já vimos o que é sala de guarda de material estéreo ou arsenal. Tanto faz se ele é no CME ou se ele é dentro do centro cirúrgico. Farmácia satélite. O que ela faz, para que ela existe dentro do centro cirúrgico. Expurgo ou sala de utilidade, tá? Expurgo ou sala de utilidade, hoje está com esse nome chique de sala de utilidade. Mas aqui em Juiz de Fora quase ninguém fala. Todo mundo conhece essa sala como expurgo
Centro cirúrgico. Vamos ver o que aparece. Não. Deixa eu pôr expurgo hospitalar. Sim. Aqui, ó. Isso é exemplo de um expurgo. O que tem que ter básico no expurgo? É isso aqui. É uma pia profunda, uma torneira e um sifão. Esse sifão, gente, ele é igualzinho um vaso sanitário. Tem alguns lugares que é até um vaso sanitário, que eu acho bem inapropriado, né? Porque quando você dá descarga, o vaso sanitário joga todas o que é contaminante para cima. No caso, tem que ser um sifão, e esse sifão tem que ter diversas voltas para quê? Para impossibilitar o micro-organismo de migrar para fora de novo, tá? Olha aqui outra foto. Então, tem que ter várias voltas para quê? Para a hora que descer o líquido, o micro-organismo não retornar ao ambiente do expurgo. Outro, a gente pode aproveitar a parte de baixo e fazer uns armários fechados, pode, não tem problema. Olha lá. Nós tampamos e normalmente nesse sifão é acompanhado de uma descarga comum, igual a descarga domiciliar, tá? A gente joga os dejetos das cirurgias aqui, dejetos líquidos, tá? E depois a gente abaixa a tampa e dá a descarga. Quem que acha o erro nessa foto e pode me falar? Tem 2 erros grosseiros. Essa esponjinha. Isso. E essa escovinha domiciliar, né? Isso. E qual o outro? A pia é de rodar, né? O negócio da pia. A pia pode ser de granito, ela não precisa ser de inox, não. Não tem problema. Esse sujeito aqui, sem luva, põe na mão na tampa imunda, entendeu? E não está corretamente vestido para estar dentro dessa área. Então, ele só de entrar aqui e manipular essa região, esse local, ele vai levar todo o contaminante dessa região para a casa dele, porque ele está com a roupa inadequada. Então, deu para entender que é expurgo? Lá na enfermaria, quando eu estiver lá fazendo estágio e falar o expurgo é assim? Sim, o expurgo é exatamente dessa forma. Composto sempre de uma pia e composto de um sifão para jogar os dejetos das comadres, dos periquitos, dos líquidos que saem da cirurgia, do sangue que sai da cirurgia e assim por diante. Tá? Ficou claro? Então, vamos. Beleza. E a gente tem outro tipo de sala também dentro do centro cirúrgico. Ó, a gente tem a sala de guarda de equipamentos. Literalmente é para guardar aqueles equipamentos que não usa em todas as cirurgias. Todas as cirurgias usam o quê? A mesa cirúrgica e o carrinho da anestesia. Mas tem equipamentos que são usados em algumas, não todas. Igual, por exemplo, esse do lado esquerdo aqui, ó, é o intensificador de imagem. O que é o intensificador de imagem? Ele joga nessas duas telas aqui como se fosse um raio-x, tá? No momento da cirurgia. E esse do lado direito aqui é um microscópio. A gente usa microscópio para cirurgias de neuro, cirurgias de otorrino, que é cirurgias de nariz, ou cirurgias de ouvido. Nós usamos microscópio para cirurgias de oftalmologia, tá? Então, cada especialidade dela tem seu próprio microscópio. Então, você já imagina que a sala de equipamentos, ela tem que ser bem grandinha, porque esses equipamentos são extremamente grandes. Então, quer dizer, se eu preciso de um microscópio para cada especialidade, né, no caso da neuro, do oftalmo e do otorrino, então eu tenho que ter
uma sala grande para caber 3 microscópios desse. Deixa eu ver aqui na internet, eu estou mais curiosa para mostrar para vocês o intensificador de imagem, né? Como que ele funciona. É muito parecido com o raio-x. Intensificador de imagem. Mas vendo é bem diferente. Ó, então, ele é constituído de uma torre com 2 ou uma tela, tá? E um arco, né? E esse arco aqui, ele entra dessa forma na mesa cirúrgica, ó. Olha aqui, ó. Uma parte entra embaixo e essa parte a parte quadrada sempre é inferior e a parte redonda sempre é superior. Então, o médico aciona este aparelho por algum botão que eu não estou enxergando aqui e realiza a imagem. Ó, aqui é outra imagem. Radiografa a imagem lá na torre. No caso aqui está aparecendo uma mão. Mas deixa eu ver. Vamos ver esse aqui. Ele é pequenininho, ó. Esse é o arco. É até a mesma mídia da imagem. A torre. Essa é a parte de cima do arco. Pela tela, alguns são touch, outros antigos não. Aí quando ele é acionado, ele faz essa imagem, que é idêntica à imagem de raio-x. A parte inferior, a parte que entra por cima do paciente. E aqui é o carregador que manda a imagem para a torre. Deixa eu ver se eu acho realizando a imagem. Deixa eu ver se. Não. Esse mostra mais legal. Ele pode fazer também a chapa e depois revelar a chapa, mas hoje em dia normalmente eles têm uma impressora na torre e essa impressora imprime essa imagem aqui que foi captada pelo intensificador de imagem. Bem bacana, né? Todos os hospitais em Juiz de Fora praticamente têm esse intensificador de imagem. Então, ficou claro o que é o intensificador de imagem? Ó, amanhã vocês vão fazer estágio. Se vocês verem um aparelho bem grande, assim, ó, em forma de arco, vocês já sabem que esse é o intensificador de imagem. O microscópio, gente, sempre tem essa visão aqui. Ele tem uma torre e nessa torre é acoplada um braço e nesses braços sai, né, as manoplas, que pode ser, hoje em dia é bifocal, né? A gente consegue colocar os 2 olhos. Antigamente era monofocal.
Ó, outra coisa que a gente tem que guardar. Microscópio usa mais ou menos em qual cirurgia, professora? De otorrino, isso, de nariz, ouvido, olhos, né? E neurocirurgia, Ah, tá. tá? O que nós temos? A torre de laparoscopia, que é para fazer cirurgias de vídeo. Vamos lembrar ali o que é. Eu já mostrei para vocês uma cirurgia de apêndice, vocês devem estar lembrando. Laparoscopia. Que faz endoscopia também, faz cirurgias de vídeo. Olha lá. A gente tem a fonte de luz, que joga a luz. Tem o processador de imagem, né? E aqui temos o tipo um equalizador para fazer a imagem ficar mais nítida, mais focada. Ó, essa torre possibilita o cirurgião operar dessa forma. Para ter imagem mais nítida, tá? Ele realiza 3, 4 furos abdominais. Por esses furos abdominais, ele coloca a câmera, no caso aqui na mão esquerda dessa moça é a câmera, e a câmera vai o quê? Vai mostrar a imagem lá dentro do abdômen para realizar a cirurgia. Então, essa torre é a torre de videolaparoscopia. Toda cirurgia por vídeo, tá? Tem que ter uma torre dessa para realizar a revelação da imagem dentro do abdômen do paciente, tá? Lá no hospital nós temos 2. Os furos na barriga ficam dessa forma. É as famosas cirurgias minimamente invasivas. Antigamente, uma pessoa operava, por exemplo, de apêndice e ficava 2, 3 dias internado. Hoje em dia, ele tem, por exemplo, se operou agora de tarde, de manhã ele está tendo alta. Então, aqui, ó, o cilindro de gás carbônico, que eu já expliquei para vocês que é para estufar o abdômen. Para quê? Ele tem que distender o abdômen para o cirurgião conseguir inserir os instrumentos e produzir uma boa imagem na torre. Aqui a torre está bem resumida, tá? E aqui eles estão operando uma vesícula. A imagenzinha, a vesícula verdinha. Então, é isso aqui, gente, olha. Cirurgia aberta. Uma cirurgia de vesícula aberta abre do umbigo até no apêndice tifoide, tá? Cá em cima no tórax. E uma cirurgia por vídeo vão ser 3 furos. 1, 2, 3. Uma para luz, uma para ótica e uma para as pinças, tá? É o que exatamente está aqui, ó. Uma para luz, uma para ótica e uma para pinça. Mesma coisa aqui, ó. Ficou claro? Tá bacana? Tá show, professora. Ok. Então, agora, gente, eu vou fazer aquele intervalo de 15 minutos e vou pôr o vídeo para carregar, tá joia? 15 para as 8 eu retorno. Combinado? Combinadinho. Então, tá joia. Ok. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Porque senão os vídeos ficam muito grandes e eu não consigo carregar. Vou até parar aqui.